revisar o ultrassom ginecológico para a prova do CBR, tá? Então, eu sempre divido a aula em alguns tópicos, tá? Então, malformações uterinas, pelve na criança, doenças miometriais, DIU, sangramento uterino disfuncional, doenças endometriais, dor anexial, foliculogênese e massas anexiais. Bom, começando então com as malformações uterinas, né? Então, relembrando aqui, na sexta semana a gente tem a gônada indiferenciada. Com a presença dos cromossomos Y, a gente vai ter a produção do fator antimileriano e o desenvolvimento das gônadas masculinas. Sem o fator antimileriano, a gente vai ter o crescimento dos ductos milerianos e a regressão dos ductos mesonéfricos. Então, ductos mesonéfricos, ductos de Wolff, ductos paramesonéfricos, os ductos millerianos, tá? Então, com a ausência do fator, o cromossomo Y ele vai produzir o fator antimileriano. Então, com antimileriano positivo, a gente vai ter a presença das gônadas masculinas. Com a ausência do antimileriano, então a gente vai crescer os ductos millerianos e regredir os ductos mesonéfricos. O pessoal sempre faz ali uma relação com os ductos millerianos, são os ductos da mulher, né? Então, lembrar disso aqui para a prova, tá? Então, aqui é a fase de formação, né? Então, algum erro nessa fase, ele dá as malformações mais graves, aplasia, hipoplasia de vagina, colo e útero. Bom, depois os ductos millerianos, eles se fundem, tá? Então, a gente tem a fusão mediana dos ductos millerianos, e um erro nessa fase vai formar o útero bicórneo de Delfo, posteriormente a isso, a gente vai ter a reabsorção dos ductos millerianos fundidos. E aí, um erro nessa fase vai formar, então, o útero septado ou útero arqueado. Então, a atualização americana dividiu as malformações em 9 subtipos. Então, a genesia milleriana, cervical, útero unicorno, útero de Delfo, útero bicorno, útero septado, septo vaginal longitudinal, septo vaginal transverso e anormalidades complexas. Existem muitas classificações, tá? Então, a minha dica para a prova é não se atentar tanto a isso, tá? Mas mais a algumas características que eu vou trazer ainda, tá? Então, vamos com algumas características que são mais clássicas de prova, tá? Por exemplo, na genesia milleriana, a gente tem a síndrome de Rokitansky. Então, anomalia do trato genital feminino causada pelo desenvolvimento interrompido dos ductos de Miller, resultando em agenesia ou hipoplasia do útero e da vagina. A literatura varia muito, mas acomete 1 em cada 4.500 nascidos do sexo feminino. O diagnóstico, geralmente, ele se dá na adolescência, com a menorreia primária, isso é, a criança não menstrua e ela procura ajuda, a mãe procura ajuda por causa disso. Quando a gente faz ali, tenta progredir o ultrassom transvaginal, a gente vê que a gente só enxerga ali o terço distal da vagina, né? Então, já teve questão de prova que falou que o diagnóstico só pode ser dado na adolescência. Não, o diagnóstico ele é mais comum na adolescência por causa da menorreia primária, mas desde cedo a gente vê já a malformação, tá? Então, ainda assim, a maioria dos pacientes eles têm úteros rudimentares uni ou bilaterais. Já o útero unicorno é um desenvolvimento anormal ou falhado de um dos ductos millerianos, então ele está associado a um corno uterino rudimentar em quase 2/3 dos casos. Esse corno rudimentar ele pode ser não cavitário em 33% dos casos, cavitário não comunicante, como aqui, por exemplo, ele é cavitário e não comunica, ou cavitário comunicante, tá? Então, esse cavitário não comunicante é o mais chatinho, porque ele aparece como uma massa anexial, né? E aí, na menstruação, a pessoa tem dor cíclica e é muito difícil esse diagnóstico, tá? Então, a gente vê um útero desviado para o lado da pelve com uma forma alongada, a gente chama de formato de banana.
Observamos também a genesia renal ipsilateral ao lado do corno ausente ou rudimentar em aproximadamente 40% dos casos. Entre o útero bicórneo e o de Delfo, né, então são resultados de anomalia de fusão. O bicórneo ele tem uma indentação uterina externa maior do que 1 centímetro e o de Delfo ele tem 2 corpos uterinos separados com duplicação do colo do útero. Então aqui a gente vê 2 corpos separados, aqui a gente vê até um saco gestacional. As pacientes costumam ser pouco sintomáticas, elas são mais sintomáticas no sentido dos septos vaginais, que muitas vezes estão presentes, né, nos úteros de Delfo. Aqui a gente vê uma gordurinha separando aqui os 2 corpos uterinos, tá? O útero septado, que é o mais clássico de prova, né, então que mais cai na prova porque ele é o mais frequente, 55% dos casos. Ele é associado a altas taxas de aborto espontâneo no primeiro e no segundo trimestre, parto prematuro e má apresentação fetal. Então, a composição do septo uterino é variável, variando de um septo muscular altamente vascularizado até um septo fibroso menos vascularizado. Então, aqui a gente vê a septação, né? Então, aqui a gente consegue ver um septo incompleto e o contorno externo do fundo uterino muito bom, né? Então, esse que vai ser o diferencial com o útero bicórneo, por exemplo. Então, resumidamente, a gente consegue diferenciar esses mais prevalentes, né? Então, no útero bicórneo, quando a indentação serosa ela é maior do que 1 centímetro, o útero arqueado normal, a profundidade do septo é menor do que 1 centímetro e esse ângulo aqui de indentação, ele é maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso. Já no útero septado, esse ângulo ele é menor do que 90 graus e a profundidade do septo ela é maior do que 1 centímetro. A prevalência, ela varia bastante na literatura, a gente está sempre atualizando, em torno de 7%. O que não muda é a frequência das anormalidades renais, que é em torno de 1/3, tá? E a história de infertilidade e aborto é de 25%. Então, lembrar que o mais comum é o útero septado e que no ultrassom 3D, a gente, através do plano coronal, frontal, a gente consegue fazer a avaliação do fundo, dos cornos e da cavidade. E isso também foi bastante questão de prova já, tá? Dizendo, quando a paciente, um caso de uma paciente que tinha dúvida se